declaração, colocando os riscos em perspectiva, falando-se sobre gravidade, e eu acho que vai ser muito legal, vai ser bastante interessante para a gente poder discutir os pontos que esse artigo vai apresentar. Então, fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, se quiser abrir o microfone durante a aula para a gente discutir alguma coisa à vontade, então no final a gente pode discutir também. Então, vamos nessa. Esses são os serviços que eu represento hoje, nesse momento aqui, falando pela Faculdade CEAF, mas é importante citar os outros serviços que botam leite na mesa das crianças aqui em casa. Essa discussão é legal, porque na American Heart, na Circulation, quando saiu esse estudo, o professor Franklin, que é professor de educação física, né, educador físico, lá da Wayne State University, lá em Michigan, é legal que ele coordena uma área dentro da Circulation, dentro da American Heart, então é interessante pensar no papel da fisiologia no conhecimento, em tanto que você pode transcender a sua formação original para uma área mais ampla e coordenar equipes em geral, como diretor de uma clínica de reabilitação, do laboratório de fisiologia, sejam aí na área médica, na área não médica, esse cara é um cara diferenciado, e é importante a gente saber sempre quem é que vai ser discutido na nossa aula, e esse paper hoje que a gente vai discutir é baseado na experiência, nos relatos que o professor Franklin vai colocar. Primeira coisa, para a gente fazer um background bem legal, e lembrar que isso aqui é uma discussão de um paper focando em cardiopatia e exercício, a sua intensidade, o que ninguém pode perder à frente de batalha, o norte, é o seguinte: exercício sempre foi e vai continuar sendo protetor. Então, dentro dessa discussão, eles apresentam uma revisão sistemática com 833 mil participantes, que deixa claro que é aquilo que a gente já sabe há muito tempo, a redução do risco entre 30% e 50% para a mortalidade cardiovascular, né? Isso, quando eu penso em mortalidade cardiovascular, entre 20% e 50% para a mortalidade por todas as causas em quem tem bons volumes de exercício. Então, quando você treina regularmente numa intensidade adequada, fazendo atividade física bem feita, você tem uma diminuição de mortalidade extremamente importante, que não é desprezível e nunca vai ser. Então, exercício é fundamental para você estar bem. Essa questão do exercício é tão legal que tem um segundo estudo que eles discutem, que é o seguinte: também com 70, quase 79 mil pessoas, né? E eles estão olhando o impacto de 5 fatores de mudança de estilo de vida, incluindo aí 30 minutos ou mais de atividade moderada a intensa, de exercício físico em moderado a intenso, na expectativa de vida da população estudada, nesse exemplo, a população americana. O que eles mostraram? Seguindo essa população por 34 anos, é o maior segmento com exercício que já foi relatado, um aumento de 7 a 8 anos na sobrevida, na expectativa de vida, em quem faz atividade física regular, por 30 minutos ou mais por dia, numa intensidade moderada a vigorosa. Então, a gente vai ver o que é isso já já, mas é interessante pensar aquilo que a gente já sabia e tem que defender como profissional de exercício. Olha, o exercício morre menos, quem treina morre menos. Então não tem como não fazer, né? Isso, você ganha 7, 8 anos a mais de vida, é o que está documentado hoje. É importante também saber separar uma coisa da outra. A gente tem muita coisa, mesmo durante a pandemia agora, a questão de faça exercício na sua casa, fique ativo, mas a verdade é que os trabalhos, quando a gente vai ver mudança de sobrevida, mudança de expectativa de vida, de qualidade de vida, a gente tem muito resultado legal quando a gente trabalha com exercício, né? O exercício que é prescrito, né? Aquela questão de você controlar o volume, a intensidade, a frequência, a duração. Isso é fundamental. A atividade física é protetora, é legal, mas o exercício é muito mais legal. Então, eles colocam isso. O exercício é uma subcategoria da atividade física. Então, é verdade. Ela é uma parte mais elaborada, que o profissional que conhece faz bem feito, e aqueles outros que fingem que conhecem fazem orientações não tão adequadas. E a gente vai ver o que isso pinga no sistema cardiovascular, no risco, já já, que é o tema da nossa aula de hoje. Quando eu penso, então, em exercício e vejo condicionamento físico, aquele exercício bem prescrito, nesse estudo aqui, que eles estudaram 120 mil pacientes consecutivamente, fazendo teste de esforço, teste ergométrico máximo, né? E eles seguindo esses pacientes por longos períodos, o que é legal de se mostrar? Eles não encontraram um limite superior do efeito protetor do exercício para diminuir mortalidade. O que isso quer dizer, pessoal? Quem era pouco condicionado, menor de 25% do seu condicionamento máximo, em relação a pessoas que tinham um desempenho acima da média, 97% do predito, essas pessoas que eram mais condicionadas tinham 80% de redução de risco de morte. Então imagina esse dado aqui, é um terceiro estudo para defender exercício.
Quem é pouco condicionado tem 80% maior risco de morte do que a pessoa que tem um condicionamento bem afinado. Ou seja, não é só fazer atividade física, é ter prescrição, treinamento, desafio, periodização, para que você possa progredir no exercício e ter um maior nível de condicionamento. Traduzindo isso, se você está perto de 100% do seu potencial máximo, você morre 80% a menos. Então, isso não é pouca coisa. Né? E o que eles discutem? Que ser sedentário, isso aí, quando a pessoa está mal condicionada, isso é um fator de risco tão importante quanto aqueles tradicionais, quando tabagismo, diabetes, doença coronariana prévia, história familiar. Então a discussão é assim, quando a pessoa é muito mal condicionada, ela tem um baita de um fator de risco cardiovascular. E aí você pega uma pessoa que tem uma história familiar positiva e tem outros fatores de risco, isso é muito ruim. Mas ser sedentário, não tem como você assumir que essa pessoa está bem, não está bem. E isso é muito claro na literatura. Isso é tão claro que o professor Jonathan Myers apresentou isso lá em 2002, em todas as aulas de cardiologia e exercício, tem que citar esse trabalho, porque você pega a pessoa que já tem doença cardiovascular e você vê o risco dela morrer. Quando essa pessoa faz atividades acima de 8 metros, ou seja, faz atividades que tem um certo grau de vigor, que tem que ter intensidade, ela tem um menor risco de morte. Quem é muito mais sedentário, morre muito mais. Isso aqui é importante, pessoal, para a gente que está lidando numa época pandêmica, porque até isso pesa. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se você pega níveis de condicionamento prévios, a pessoa que tem um condicionamento mais legal antes da hospitalização, quando ela interna por um infarto, por exemplo, vai passar por uma cirurgia cardíaca, esse paciente tem um melhor desfecho porque ele já era condicionado antes. Traduzindo isso, você teve um problema, você fazia exercício, mas você acabou tendo que operar teu coração, você vai ter um pós-operatório muito melhor, e isso por quê? Porque você já tinha um certo grau de condicionamento físico. Os estudos mostram que isso está associado a desfecho mais positivo. Então, pensando que você fazia exercício, mesmo assim, por algum desígnio divino, você teve que fazer uma cirurgia, você tem um pós-operatório com menos eventos adversos, com menos fatores de risco. E isso tem a ver com pré-condicionamento isquêmico. Seu coração vai criando neovasos, vai se neovascularizando, vai mantendo uma boa perfusão com o treinamento físico, e mesmo você tem uma oclusão de uma artéria importante, você tem uma circulação colateral que garante que você não vai morrer. Então, é uma questão muito interessante pensar no fator protetor, mesmo quando você vai ter que internar por algum motivo. E a questão do sedentarismo, isso não vale só para doença cardiovascular, vale também para a população normal como a gente, o mesmo parâmetro, olha, doença cardiovascular e pessoa normal. Quem é mais ativo morre muito menos. E a questão é, o que é ser mais ativo? O que você quer? Você quer ser mais de 8 metros. O que são 8 metros, pessoal? Você quer ser mais de 8. Você tem que botar na tua vida isso aqui, ó, andar de bicicleta numa velocidade moderada, serrar madeira, saltitar, é fazer esforço. Não é ficar só na manha fazendo coisas leves demais, do tipo andar caminhada no parque. Isso aqui tudo é 5 ou menos que 5. Então você tem que ter intensidade, você tem que buscar o volume correto. Mas o que nós vamos discutir hoje não é só o efeito protetor do volume correto. É o momento que eu começo a acelerar demais. Quando eu boto muita carga, será que isso aqui está associado com aumento de risco? Então a gente tem que ter uma interpretação assim nas atividades. Primeiro, ser mais condicionado diminui o risco de evento? Sim, diminui. Por outro lado, o que nós vamos discutir hoje é assim, será que se eu for extremamente condicionado, se eu pesar demais a mão, eu não me coloco em risco? Então, uma coisa é ter um bom VO2, outra coisa é ter um desempenho físico próximo do meu potencial, outra coisa diferente ainda é eu colocar esse indivíduo em situações de intensidade muito alta, por períodos importantes, fazendo muito esforço, e aí a gente sabe que isso aí pode não ser tão bom. Nós vamos discutir e vocês vão concluir no final. Será que treinar uma pessoa sempre numa pegada muito forte é positivo ou passa a ser negativo? A questão, então, da atividade física regular tem alguns efeitos do sistema cardiovascular que você tem que conhecer, e esse tudo é baseado no estudo do professor Franklin, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Então, vamos a eles. São 6 frentes de batalha, mas nesse momento a gente vai ver as 5 principais. Primeiro, psicologicamente, diminui depressão, diminui estresse, aumenta o suporte à interação social, só por isso é muito importante. A gente sabe que na pandemia o tanto que a gente está sofrendo pela falta disso. Segundo aspecto é antiaterosclerótico, então é extremamente protetor. Você tem trabalhos que mostram o aumento do colesterol bom, a diminuição do colesterol de baixa densidade, pressão arterial, adiposidade central, sensibilidade à insulina aumenta, diminui a resposta inflamatória, então você tem um fator protetor para os seus vasos.
Outro terceiro momento importante é o evento antiarrítmico. Você tem bradicardia de repouso, esse dado é muito importante. A gente sabe que a pessoa é longeva quanto menor for a frequência basal dela, a menos que ela tenha um bloqueio atrioventricular. Mas uma pessoa que é treinada, ela vai assumindo um padrão pelo aumento do tônus vagal e pela diminuição da atividade simpática, ela vai se tornando bradicárdica em repouso. Então, quando eu coloco o meu oxímetro aqui na época do Covid, para ver como é que está a minha saturação, e eu vejo lá 48, 44, isso me deixa muito tranquilo, no aspecto que frequências menores vivem mais do que frequências maiores. Todos os estudos mostram isso. Então, se tem alguém que você ama, que vive lá com 105 batimentos, essa pessoa tem um potencial de ter um evento adverso com mais frequência do que você, que tem uma certa bradicardia modulada pelo exercício. Um quarto evento, então, é antitrombótico. Numa época de Covid, também é extremamente importante, já que o coronavírus 19 é uma doença protrombótica. Então, você tem uma menor adesão plaquetária, potencializa a sua fibrinólise, que protege da formação dos trombos, diminui o fibrinogênio hepático, que é trombogênico, e diminui a viscosidade do sangue, que também é fator protetor. E, por fim, é lógico que ela é anti-isquêmica. Você diminui o consumo de oxigênio do miocárdio, a questão de demanda, ele funciona melhor, tem uma melhor perfusão, fluxo coronariano, uma correção da disfunção endotelial, melhor ação do óxido nítrico, por exemplo, e você tem mais células progenitoras que vão fazer com que você tenha, por exemplo, o brotamento de novos vasos, que são os pericitos. Então, você melhora a angiogênese, melhora a vasodilatação, melhora a perfusão do miocárdio, isso tudo é muito desejável. Então, veja, a primeira parte da nossa aula, eu estou defendendo o fato que o exercício é bom quando feito na intensidade correta, na regularidade correta, no volume correto. Isso é tão claro na literatura, e o professor Franklin coloca isso no paper dele, o legal é você reparar o seguinte, isso aqui é risco relativo, tudo que está perto do 1, risco aumentado. O que você quer é diminuir risco, né? E você veja, não é só atividade física, repara aqui, a pessoa que faz mais exercício, faz mais atividade física, vamos chamar assim, ela tem uma diminuição do risco. Mas o que é mais legal você notar? Repara essa diminuição no tempo. Quanto mais condicionada a pessoa é, o condicionamento cardiorrespiratório, ou seja, tolera mais exercício, tem um maior VO2, tem uma melhor performance, veja que interessante, você tem uma diminuição muito mais importante do risco pelo condicionamento, e não só pela atividade física. A atividade física protege, mas o condicionamento é potencialmente muito mais protetor. Aí que está a discussão. A pessoa pode ser extremamente ativa, fazer movimentos, se mexer pra caramba, ela tem um fator protetor? Tem. Mas se ela não for desafiada numa prescrição de exercício para que ela possa evoluir o condicionamento cardiovascular dela, a proteção vai ser muito menor do que uma pessoa que vai sendo reavaliada, vai sendo reorientada para que ela possa progredir no exercício e aí ela ganha uma melhor condição cardiovascular e cardiopulmonar e a partir dali sim, ela tem uma proteção mais importante. Ou seja, a atividade física protege, mas condicionamento físico protege mais. Então a gente tem que buscar condicionamento. E não adianta fazer sempre a mesma coisa, porque a gente tem que ser desafiado para progredir e nada melhor do que o profissional de exercício para fazer esse desafio com o paciente. Isso é muito importante quando eu penso em inatividade física. E vamos voltar, por exemplo, de uma cirurgia, que é o professor Franklin discutindo isso de novo. Imagina que você era um cara sedentário que internou no hospital, como aconteceu aí por causa de um Covid da vida, ou uma grande cirurgia. O que a gente tem? A pessoa que já era descondicionada e interna no hospital vai ter um nível menor ainda de atividade física. A gente sabe que a perda de força, de função, numa internação é extremamente alta. O descondicionamento vai ser potencializado. Essa pessoa vai sair do hospital muito pior do que entrou. Ela entrou para corrigir um problema, mas ela vai sair lá com uma disfunção extremamente importante. E quanto mais sedentária ela chega, piores são essas repercussões. É claro que esse descondicionamento leva muito mais complicação pós-operatória. É ao contrário do que eu falei antes. Quanto mais condicionada a pessoa chega antes, menos complicações ela tem. Isso está ligado também, quando ele passa por uma grande cirurgia, com o estresse cirúrgico em si, que já estimula uma curva catabólica. Então eu tenho uma pessoa extremamente sedentária, que vai ter uma exacerbação do sedentarismo, uma pessoa que passou por uma grande cirurgia, que já tem um risco aumentado de complicação, e esse risco vai ser ainda maior quando essa pessoa chega muito sedentária. Isso está ligado com mais tempo de internação, mais mortalidade, muito menos capacidade de voltar a viver normalmente quando recebe alta. Então essa discussão é muito forte no Covid. A gente até vê na literatura, hoje mesmo eu publiquei sobre isso, a questão de falar de que, olha, o paciente com 40, 49 anos com Covid, 8% morrem.
Então, o dado hoje, dia 10 de julho, é que 8% morrem, 9, 10 de julho, né? Dos pacientes com 40 a 49. Porque eu falo dessa faixa, que é a faixa de idade que eu tenho. Mas quando você vai ver as pessoas que têm um nível de condicionamento muito melhor, têm muito menos complicações do que as pessoas que têm 40, 49, internam por Covid e venham a falecer. Então, estar sedentário está ligado diretamente à maior complicação. Então, é aquela questão, se você tem uma pessoa ativa, que não tem obesidade, que faz isso regularmente, com intensidade correta, mesmo ela pegando uma infecção como essa do coronavírus, ela tem um fator protetor que previne eventos adversos. Se eu quero eleger uma pessoa para fazer exercício, a gente sempre pensa na cardiologia, tem critérios para se eleger essa pessoa para ela fazer bem ou mal. E o que eu estou apresentando para vocês? Os critérios da American Heart agora de 2020, para você poder filtrar os pacientes da sua clínica e ver se eles precisam de orientação ou não. Então aqui é o momento para você fazer uma peneira nos seus pacientes e ver se você não está colocando eles em risco mais ou menos. Então, primeiro, quando você vai ver o nível atual de atividade física. Chegou alguém para treinar numa academia que já é ativo, e o que é ativo? Essa pessoa que já faz exercício moderado a vigoroso por mais de 30 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. E o que é moderado a vigoroso? A partir de 40% a 59% da frequência cardíaca de reserva, do VO2, por exemplo, ou acima de 60%, quando eu falo de exercício vigoroso. Então, vejam que interessante. Uma pessoa que já tem uma atividade moderada para intensa no seu dia a dia, ela é considerada ativa quando ela faz isso 3 vezes por semana. Isso é protetor. Quando você recebe uma pessoa assim, possivelmente ela tem um risco muito baixo de eventos, você pode ficar muito tranquilo se ela já tem esse nível de atividade física. Outro aspecto, você vai perguntar para esse paciente que chega para você, ele tem sinais ou sintomas sugestivos de doença cardiovascular? Então, tem dor, desconforto ao repouso ou quando faz exercício, que pega tórax, pescoço, mandíbula, membro superior ou qualquer outra área que você possa relacionar a boca do estômago com a isquemia do miocárdio, ele tem uma dispneia que não se explica, uma taquipneia, tem tontura, edema de membros inferiores, ele apresenta uma frequência quando você pega o pulso que é irregular, ela acelera e baixa muito rápido, o pulso não é rítmico, né? Tem sensação de queimação ou cãibra em membro inferior, isso é fator de risco. Então você vai fazer um xizinho. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, esse cara aqui, ele já não é tão ativo, ele já começa a ter fatores de risco para evento, já é um cara que vai ter que fazer uma boa estratificação de risco para começar a treinar com você. Você não aceita ele tranquilamente. O que mais que a gente olha nesse screening? Outros fatores importantes, internacionalmente falando. Você já sabe que esse cara tem uma doença cardiometabólica, ele já tem diabetes, tipo 1 ou tipo 2, já tem doença renal, já tem angina, já infartou, já fez cirurgia cardíaca, né, troca de válvula, já passou por um procedimento que mereceu internação, esse paciente tem que ser avaliado para passar com você normalmente. Então você vai fazendo uma estratificação do risco de acordo com o professor Barry Franklin. E aí você vai perguntar outra coisa. O que você quer fazer com ele? O exercício leve é possível? É, mas a gente costuma usar o exercício leve numa fase adaptativa, numa fase inicial, para ele acostumar com o exercício. O que é leve? Exercícios que vão trabalhar com menos de 40% da frequência cardíaca máxima dele. O exercício moderado, exercício vigoroso, que para a classificação de vigoroso aqui é acima de 60% da frequência cardíaca de reserva, você começa a pensar e fala, opa, é aqui que eu vou treinar meu paciente. Aí você vai pensar, ele chegou para mim super sedentário, eu vou ter que treinar ele aqui? Primeiro ele vai passar por uma adaptação, nessa fase que no meu programa dura entre 15 e 30 dias, para depois treinar em nível moderado. Mas só vai começar a treinar mesmo se eu tiver o sinal verde, de acordo com o risco, para poder colocar ele treinando. Como é que é esse sinal verde? São 4 itens que a gente tem que discutir. O primeiro deles, primeiro, o paciente é fisicamente ativo, assintomático, ele não tem doença cardiovascular, metabólica ou renal, ele chegou para você, ele já é ativo, ou seja, já tem 3 vezes ou mais por semana, com uma intensidade moderada, acima de 40 e poucos por cento da frequência, esse cara poderia continuar treinando com você e você poderia evoluir o treinamento dele sem grandes problemas, né? Então, esse paciente sem sintomas que já faz exercício, teoricamente você não precisaria nem de uma cartinha do médico te liberando para fazer exercício, porque esse paciente é extremamente, pela literatura, liberado para fazer exercício. Agora, se ele apresentar algum sintoma, né, durante o seu exercício, sintomas que você vai reconhecer, aqueles que eu mencionei e outros, aí você descontinua o exercício e manda ele procurar. Mas, a princípio, o risco desse acontecer é muito baixo, vocês vão ver esse risco depois. Um outro aspecto, a pessoa é fisicamente ativa, assintomática, mas ela tem doença cardiometabólica. Então, olha a separação, aqui era a pessoa que era ativa, assintomática e não sabia que tinha doença. Esse cara começa a treinar com você, teoricamente, numa boa. Se ele tiver sintoma, você interrompe.
Na segunda bolinha, a pessoa é assintomática, é ativa, mas ela tem doença cardiometabólica sabida, né? Aí eles falam, olha, eles passaram por uma avaliação médica nos últimos 12 meses, ok, passou no médico, chegou para você, ele tem doença, mas está ativo, faz exercício, é assintomático, ele pode continuar treinando com você, intensidade moderada, a menos que os sintomas progridam, piorem ou surjam. Aí você reavalia. Então isso aqui é para te dar segurança, quer dizer, o cara já tem uma coronariopatia, uma nefropatia, uma obesidade, um diabetes, pode continuar. Se ele já chegou ativo para você, continua. Você não precisa parar, falar, não, passa no médico antes. O risco é muito baixo. Se ele passou um ano antes de chegar em você, tudo relativamente bem. Terceiro grupo, a pessoa é fisicamente inativa e não tem doença cardiovascular. O que eles estão falando? Começa leve para moderado. Ela não era ativa, ela era sedentária, né? Ela era inativa, então você começa leve para moderado e vai adaptando isso. Normalmente, como eu falei, um intervalo de 15 a 30 dias, até que você possa progredir, né? Então, a pessoa não tem doença cardiovascular sabida, é sedentária, você começa levinha e vai condicionando essa pessoa aos poucos, né? De acordo com as suas diretrizes. E o último grupo, para você poder separar em 4, ó, a pessoa é inativa, tem doença cardiovascular, chegou para falar com você, tem algum sintoma que sugira, algum problema, antes de começar, se você sabe, ela estava sedentária e ela tem doença, para você ter paz de espírito, ela deve passar preferencialmente com um cardiologista para você poder receber ela. Isso é muito comum quando a gente recebe o idoso. Ele é totalmente sedentário, tem doença cardiometabólica e você quer começar a treinar esse cara. O ideal é que ele tenha uma liberação médica recente. Então, você entendeu? Com essa estratificação, você se protege. E você tem momentos que você pode receber o paciente tranquilamente. Lembra do segundo exemplo, ó. Ele já é ativo, ele é assintomático, mesmo doente. O que é ser ativo? Pela definição da American Heart 2020, é fazer mais de 3 semanas de exercício, sem sintomas, tá tranquilo, tudo equilibradinho, tomando as medicações corretas, receba esse paciente tranquilamente se ele passou no médico nos últimos 12 meses. Não precisa fazer ele passar lá agora, antes de começar. Isso não te dá mais proteção. E aí você está buscando o que com esse cara? Veja, quem é sedentário, sempre um risco muito alto. Aqui no caso de evento adverso, no caso, né, o infarto do miocárdio. Né? Quando você olha para cá e você vai vendo essa pessoa treinando 1 a 2 vezes por semana, 3 a 4 vezes por semana, mais de 5 por semana, você começa a perceber 5 ou mais, uma diminuição do risco importante. E essa diminuição do risco está associada a treinamento físico que faça pelo menos 6 metros. Então, olha lá, carregar peso por longa distância, esfregar o chão, passear de bicicleta, né, fazer ginástica, é aquele cara que vai subir numa esteira, não vai ficar só trotando, porque o trote é 5, ele vai literalmente correr na esteira com 6, correr na manha, correr leve, mas ele vai correr, então esse paciente vai tendo proteção. Então, quando você vai bolar um programa, fazer 1 ou 2 vezes por semana é protetor em relação a não fazer, sem dúvida, mas sua meta é 3 ou mais vezes na semana. Se você conseguir fazer o cara fazer todo dia 30 minutos de exercício, né? Eu tenho falado muito isso, 30 minutos por dia significa vida, né? Então, 30 todo dia é o lema que eu estou usando, né? 30 todo dia, isso faz a pessoa ter muita proteção e eu estou tentando manter isso rigidamente na minha vida, né? Com 30 minutos, chegando a 60 minutos aí, de acordo com o dia. Quando eu for no dia seguinte eu faço 60 para compensar. É o que eu estou escolhendo depois dos 40. Para tentar me manter bem. Agora, você vai se perguntar, e o risco de acontecer alguma coisa? Juliano, o que a literatura me fala sobre isso? Lembrando, uma revisão agora de março de 2020 do professor Barry Franklin. Então, veja o risco de eventos, pessoal, relacionados a treinamento, a esporte, a competição ou não, quando eu penso em população em geral. Então, por cada 100 mil pessoas que estejam praticando, o risco de eventos, aqui é morte súbita, né? Parada cardíaca mesmo, você vê, no total o risco vai de 0,3 a 2,1 a cada 100 mil pessoas. Então, a cada 100 mil pessoas fazendo exercício, o risco máximo seria de 2,1 eventos a cada 100 mil pessoas treinando, né? Então, não é um risco tão alto. Agora, vamos ver quem é que tem mais risco. Quando eu pego a idade, quem tem mais de 35 anos, o risco é 10 vezes maior do que quem é mais jovem. Você vê que o risco ainda é muito baixo. São 3 pessoas a cada 100 mil pessoas, não é 3%, né? É 3 por mil. Então, é 3 por 100 mil, aliás. Então, o risco é muito baixo. Nós estamos falando de casinhas depois da vírgula.
Então, quem tem mais de 35 anos, se você pensar na população de atleta, o risco é muito maior no atleta competitivo, por quê? Porque ele exige mais do corpo dele. Você tem uma prescrição adequada, você vê, uma pessoa que é considerada atleta, treina, mas sem ser competitivo, o risco é 0,2 eventos a cada 100 mil pacientes. E quando o cara é competitivo, você vê que não chega a um, você vê que ter condicionamento protege mesmo, mas você vê que o competitivo tem muito mais eventos do que o não competitivo. E o homem tem muito mais eventos que as mulheres, então isso é real. Então quando você pega a população em geral, olha, a mulher não chega nem perto, o homem é muito pior para morrer. Para ter morte súbita, é 5,5, a mulher no máximo 0,3. Então, você vai organizar uma prova, organize uma prova feminina, quando você quer fazer uma prova de 5 quilômetros, que o risco de acontecer alguma coisa é praticamente zero. Você faz uma prova masculina, o risco sempre é muito maior de morte súbita. Então, eu estou pensando em quê? Em exercícios populacionais, 100 mil pessoas treinando, morre mais ou morre menos, o que acontece. Se você for pensar em risco absoluto no atleta, é legal você saber disso aqui, ó. O evento de parada cardíaca, 4,5 vezes maior em atletas homens competitivos do que recreacionais. Como eu te coloquei, fazer exercício competitivo aumenta o risco do que o treinamento regular de ponto de vista recreacional. Tá? A sorte da gente é que a maioria dos nossos pacientes trabalha em nível recreacional, mas quando você pega lá uma população geral de 40 anos que resolveu treinar, está competindo no crossfit, começou a correr 5, começou a ganhar medalha, esse cara vai se colocando em risco, né? O risco dele é maior, ele tem que ser melhor avaliado. Um outro dado é que quando a gente começa a ver a incidência de eventos no atleta competitivo, né, esses eventos acontecem prioritariamente, né, quando a gente vai olhar para esses pacientes nos atletas competitivos, e os eventos estão associados em muita gente jovem, né, quando eu penso em paciente não competitivo, isso principalmente por quê? Porque eu tenho uma população muito grande, então a pessoa começou esse negócio de corrida de rua, começamos a correr, começou a acontecer, a pessoa treinou, ela é competitiva, ela tem eventos, pode acontecer até em jovens, e esses eventos têm aumentado. Por que eles estão aumentando? Pelo simples fato que tem mais gente praticando, é só você ver as corridas de rua aí bombando cada vez mais. Um outro dado interessante, pessoal, achei legal colocar isso aqui, porque olha que interessante, quem tem história de trauma de cabeça, então jogador de futebol, zagueiro, boxeador, lutador de arte marcial com os estrangulamentos, né, e coisas do gênero, é legal você pensar que eles foram estudar o risco de AVC nessa população, e as pessoas que tinham traumas na região da cabeça, da cervical, com extensão do pescoço, tiveram mais estresse na parede da carótida, por exemplo, e essa dissecção carotídea levando a eventos de AVC. Então, olha que dado interessante, quando você pensa em exercício e risco, tem até no futebol tem a diferenciação, o zagueiro cabeceia mais, tem muito mais chicote com a cabeça, né? Esse tipo de situação está ligado a mais estresse sobre a região do pescoço e traumas nessa região, a médio e longo prazo, quando foram acompanhados, se associaram à dissecção da carótida, por exemplo, e mais eventos de AVC. Isso chama a atenção da gente. Então, quando a gente pensa em proteção para o cardiopata, até o tipo de exercício que ele praticou, pô, eu joguei futebol profissionalmente, eu fui judoca, eu lutava jiu-jitsu, eu tomei muito estrangulamento na cabeça. Você tem que pensar, ô bicho, isso aí tem uma associação. E aí o risco tem que ser investigado. Talvez um Doppler de carótida possa te dar paz de espírito nessa população. Tá bom? Outra coisa é assim, quando eu começo a pensar em exercício e progressão de doenças que você já tem. Então, você tem uma doença genética, por exemplo, uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. É o que a gente chama de uma doença que você traz no seu DNA, é uma alteração dos seus desmossomos, para quem não sabe, é uma estrutura que faz uma conexão mecânica e elétrica entre os miócitos. Os desmossomos fazem conexões para você poder conduzir bem a sua eletricidade. O que está bem descrito? Quando a pessoa treina endurance, o maratonista, o meio fundista, por exemplo, a gente sabe que ele aumenta o volume do seu átrio e do seu ventrículo direito, principalmente. Então, vejam, o treinamento regular de intensidade moderada para intensa, quando eu penso em longas distâncias, está associado com hipertrofia do ventrículo direito, né? E essa hipertrofia pode estressar a pessoa que já tem desmossomos com uma tendência genética à displasia ritmogênica, isso pode estar ligado, literalmente, ao maior nível de eventos. Então, a gente sabe que o exercício, quando ele é realizado, ele também aumenta o estresse na parede do VD, né? E esse estresse tensional sobre a parede também se relaciona ao gatilho para você começar a ter um evento que é chamado de displasia arritmogênica do ventrículo direito. O que é isso, então? Quando foram estudar na população em geral, perceberam que quem tinha genética
quem tinha o gene positivo para a RVC, que é essa displasia ritmogênica, era uma pessoa que quando começava a treinar endurance, é uma pessoa que vai ter risco de morte súbita. Por quê? Porque ela vai estressar o coração, começa a hipertrofiar o ventrículo direito, e aí está ligado a risco. Então, o que isso quer dizer para a gente, pessoal? Quando foram olhar quem tinha genética para alteração positiva, quem tinha genética e fazia exercício de resistência, e resistência aqui é longa duração, são provas de meio fundo e fundo, né? Meia maratona, a partir de 20, 21 quilômetros, pessoal. Essas pessoas tinham mais critério para displasia ritmogênica. Então, olha que interessante, treinar corrida, intensidade moderada, longas durações, para quem tem genética para isso, está ligado a mais risco. Então, o que faz parte na anamnese? Alguém na sua família tem morte súbita? Tem a gente que já teve que colocar marca-passo? Você sabe de alguém que morreu de um dia para o outro? Ah, tem. Então você já começa a pensar, vale a pena investigar o ecocardiograma, por exemplo, consegue mostrar se o treinamento físico que ele está fazendo com você está causando hipertrofia do ventrículo direito. Se essa hipertrofia começar a ser significante, o cara tem risco de morte súbita, vale a pena até a gente discutir com o cardiologista um estudo genético para excluir displasia ritmogênica. Isso não é desprezível. E você tem que conhecer isso. Então, quando eu começo a pensar em assistência, pessoal, lembrar, isso causa um prognóstico pior em quem tem um gene para isso, quando a pessoa se torna um atleta. Então, já pensou, ele começou a treinar para se proteger da coronariopatia, mas ele tinha uma displasia que foi associada à morte súbita com ele, e aquela coisa que você está filmando se o cara for atleta. Outra situação importante é a síndrome do QT longo. Quando eu penso em cardiomiopatia, pessoal, a gente tem que saber, uma das arritmias mais desgramadas é a síndrome do QT longo. E a síndrome do QT longo, pessoal, ela está ligada com esse trigger, esse gatilho, o treinamento vigoroso e a parada abrupta, né, desse treinamento. Então, vamos falar mais ou menos assim. Quando eu estou treinando, por exemplo, no HIIT, treinamento intervalado, eu resolvo subir de uma vez e paro de uma vez, a entrada súbita do simpático está ligada com síncope, nos caras que têm displasia, síncope e morte súbita, em quem tem síndrome do QT longo. Então, você pega um cara que tem uma arritmia genética, síndrome do QT longo é uma arritmia genética. Ele é colocado num programa de HIIT, vai lá no CrossFit, começa a pegar pesado subitamente e rápido. O aumento rápido do simpático pode deflagrar um quadro arrítmico de QT longo, esse cara cai morto. Outro dado interessante é quando ele treina, pessoal, e ele começa a ter um evento de bradicardia muito súbito. Então, para quem não sabe, terminou o exercício, eu estou no pico do esforço, predomina o simpático. O que é o ideal? O simpático termina o exercício, o simpático diminua e o vago entre, para fazer seu coração desacelerar. Você quer ver uma frequência de recuperação rápida, no primeiro minuto, você tem que ter uma baixa importante da frequência cardíaca, isso mostra regulação autonômica adequada. Por outro lado, quando a pessoa tem QT longo e para de uma vez, você vê que o coração faz uma bradicardia importante após o pico do esforço, quando o coração cai muito rápido, significa que seu tônus vagal está muito aumentado. E quem tem QT longo, com o aumento do tônus vagal muito grande, está mais ligado também à arritmia. Então, quem tem QT longo e vai treinar em alta intensidade, fazer exercício com maior duração, você tem um risco maior de ter, primeiro, no HIIT, aumento dos simpáticos súbitos, que podem deflagrar arritmia e morte súbita. Segundo, ele nunca não treinou moderado, bonitinho, mas você foi aumentando o tônus vagal dele, e chega uma hora que ele começa a fazer uma bradicardia importante após o pico do esforço. Para quem tem síndrome do QT longo, essa bradicardia pode induzir parada cardíaca. Então, olha que perigo. Quem tem doença genética, e na população isso não é desprezível, se você começa a treinar achando que está fazendo o melhor dos mundos, você pode induzir no treinamento de maratona ou meia maratona uma hipertrofia do VD que se liga à displasia ritmogênica do ventrículo direito. Você pode induzir em quem tem síndrome do QT longo um evento de morte súbita induzido pelo exercício. Então, uma reflexão que para o cardiopata, nem sempre o exercício pode ser feito assim, tranquilamente, você tem que saber estratificar. Será que vale a pena treinar numa intensidade maior? Possivelmente não. A discussão é essa. E quando você vai ver morte súbita mesmo, durante esporte e não esporte, atividade recreacional. Olha que interessante. A maior causa de morte súbita, pessoal, se você reparar, sempre é doença coronariana. Ou seja, pacientes mal investigados. Então, no esporte competitivo ou nas atividades domésticas, a maior causa de morte súbita, sem dúvida nenhuma, é coronariopatia. Então, se você estratifica fator de risco, dislipidemia, hipertensão, diabetes, estresse, sedentarismo, obesidade, tudo isso vai se somando para você pensar nas maiores causas de morte. É doença coronariana, né? Então, você fala, peraí, professor, então se é doença coronariana, como é que morreu? Por que ele não foi bem acompanhado? Porque, na verdade, a questão, por que o homem morre mais que a mulher? Porque o homem vai menos no médico, faz menos acompanhamento. E quando vai ver, tem o problema e aconteceu. Então, a gente saber, a coronariopatia pode ser prevenida
Mas se o cara não cuida direito e vai começar a fazer exercício, você vê que a maior causa de morte súbita é doença coronariana, aguda ou não aguda. O que é agudo? O cara caiu na sua frente com um infarto. A morte súbita não aguda é aquele paciente que já tinha história cardiovascular, já sabia que tinha, mas não tratava direito, e aí acabou infartando. A doença coronariana aguda é aquele infarto agudo que o cara nem sabia que tinha, aconteceu, pumba. A doença coronariana não aguda é aquela que o cara tinha, estava tratando, mas tratava que nem o nariz dele e acabou infartando do mesmo jeito. Então a discussão aqui, se você vai ter uma parada cardíaca, né, e você vai pensar em risco de sobreviver, olha que frase interessante, no risco de você sobreviver depois de uma parada, né, na chance, é melhor falar assim. Se eu tenho uma parada cardíaca durante um evento esportivo, em que está numa quadra, num ginásio, olha que legal, a probabilidade de ser testemunhada dessa parada é de 87%. Se eu estou fazendo alguma coisa que não é competitiva, eu estou correndo na rua, a chance de ter alguém perto é metade, 53%. Então, se você quiser, ninguém quer ter, mas se fosse para ter, era melhor ter num local monitorizado, com televisão, com mídia, todo mundo olhando. Por que é melhor? Porque se você tem uma parada num local que tem uma plateia, tem uma estrutura, você tem uma chance de ressuscitação, de reanimação, de 44%, contra 25% se você está numa atividade não competitiva. E quando você vê a causa da parada cardíaca, é fibrilação ventricular. Né? O risco de parada cardíaca é por fibrilação. E aí você vai precisar de quê? Vai precisar de um desfibrilador. Então, qual é a discussão? Quando você tem uma parada numa situação de esporte competitivo, né? A gente sabe que o paciente vai de alta melhor quando o cara tem uma parada durante um evento esportivo do que fora. Você vê, a chance de ter alta do hospital de 23%, então de todas as discussões, a maior é não ter a parada. Que você sendo atendido rápido, recebendo reanimação rápida, mesmo assim você vê, 23% tiveram alta. E quem parou na rua, 13%. Então é praticamente o dobro. O que isso quer dizer? Quando a pessoa testemunha de perto e vê a intervenção rápida, olha o dado aqui, ó. Quando tem intervenção rápida, a pessoa consegue ser desfibrilada mais rápido, ser assistida mais rápido, isso garante melhor prognóstico. Então, olha que interessante aqui, as síndromes coronarianas agudas, a morte súbita cardíaca nos eventos esportivos, quando foram ver as causas, doença cardíaca pré-existente, em 16%, e mais de um fator de risco cardiovascular em 36%. Né? E quando você vai ver, muitos desses pacientes já tinham sintomas típicos de doença cardiovascular na semana anterior ao evento esportivo. Quer dizer, ele já estava se sentindo mal e foi fazer assim mesmo. Então é legal você pensar nisso aqui. Se ele fizesse uma estratificação bem feita, com um profissional de exercício, com um cardiologista, você evitaria o evento. Então a doença está lá. Ele foi fazer exercício assim mesmo de teimoso, mas já tinha sintomas prévios. Isso é muito comum no relato do paciente que tem um evento. Ele já estava com dor de cabeça, quando vai ver tem um AVC. Estava com dor no peito, dor no peito, quando vai ver tem um infarto. Então a discussão tem que ser sempre valorizada, sempre estratificada, tá bom? Então essa mensagem que fica, ter uma parada cardíaca num evento testemunhado, né? Quando eu estou com testemunhas perto, o risco de retorno à circulação espontânea, de sobreviver, é muito maior do que quando eu tenho uma parada num evento fora de testemunhas, numa prova que você está sozinho correndo na rua. Então, a chance de sobreviver é muito maior num evento testemunhado, porque a estrutura é melhor. Aí você pensa em corrida de rua, pensa em evento cardiovascular, pensa em risco de morte. Quando você vai ver as corridas de rua, pessoal, o evento, a chance de acontecer, se você vai organizar um triatlo, uma maratona, vamos ver esses dados aqui agora. Primeiro, 59 anos de parada cardíaca, com passantes jovens, ó, 42 anos em média, eu tenho 43, 51 homens, então você vê que o homem predomina mesmo. Desses caras que tiveram parada cardíaca, 71% foi fatal. Aí você fala assim, professor, isso é muito, é pouco. A incidência, pessoal, 0,39 para cada 100 mil participantes. Então, a chance de acontecer é baixa. Quando acontece, a maior parte é homem, né? Quando acontece, a grande parte é homem de meia idade, e quando tem a parada cardíaca, a maioria morre, né? E essa taxa, então, muito maior em homem do que mulher, ó, 0,9 contra 0,16. Então, 0,9 contra 0,1. A chance do homem, 5 vezes maior que a da mulher. E a questão, olha, o risco de parada cardíaca é muito maior na maratona do que na meia maratona, ou seja, a distância pesa. Quando o cara treina mais longe, o risco dele morrer é muito maior. Vocês vão ver quando ele morre já já. Então, a chance dele morrer é quase 4 vezes maior, 3 vezes maior, quando você compara o cara que está correndo a maratona em relação à meia maratona. Ou seja, longas distâncias têm a ver com maiores problemas. Isso também é importante que se saiba. Então, olha o número, né? A incidência de eventos, a prevalência. Uma parada cardíaca e uma morte para cada 184 mil
ou 259 mil, 184 na maratona, 259 na meia maratona. Então é relativamente tranquilo, mas pode acontecer, né? E aí vem essa questão, está aumentando porque tem mais gente praticando, né? Cada vez mais gente, se é sadia, que não tem doença, ou gente que tem doença cardiovascular que nem sabia que tinha, ou que sabia que tinha e foi treinar. Isso tem aumentado, pulou de 0,7 para 2,03, então é 3 vezes maior, né, no intervalo de coisa de 5, 10 anos. Isso porque mais gente praticando, mais risco acontecendo. Tudo bem? E quando é que eles morrem, pessoal? Olha que interessante essa informação. Na última milha. O que é a última milha? O cara correu 40 quilômetros, falta 2 para ele acabar a maratona. Quando falta 1,6 quilômetros, é uma milha, né, traduzindo do americano aqui para o português, esses caras, a maior parte deles morre no último. Onde você vai botar o desfibrilador externo automático? Na chegada, perto da chegada. É ali que dá o evento, não é no começo. Para a maratona, o evento é mais no final do que no começo. Os marcadores de sobrevida, quando ele recebe reanimação precoce, tem gente que saiba fazer, tem o desfibrilador externo automático, então você vai ter uma clínica, vai pegar paciente de alto risco, você tem que saber reanimação, tem que ter um desfibrilador, porque isso aí salva a vida realmente. Terceiro, você tem que saber que a doença de base desse paciente não deve ser uma cardiomiopatia hipertrófica. Olha a informação agora, eu falei de displasia ritmogênica, falei de QT longo, e agora eu estou introduzindo a cardiomiopatia hipertrófica. O paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica, muitas vezes ele é assintomático a princípio. Ele começa a fazer exercício e quando ele tem uma morte súbita, é catastrófico. Então, um diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, sempre que esse paciente vem a parar, o prognóstico sempre é muito pior, a reanimação é muito mais difícil. Então, se você tem uma clínica, não tem um suporte médico, não trabalha dentro de um hospital, e você vai atender o paciente com miocardiopatia hipertrófica, ela é uma doença pró-arrítmica, com risco de morte súbita muito grande, e esse paciente é pouco reversível, então um paciente de mais gravidade. Então, quando foram ver os pacientes que morreram na maratona, a causa da parada cardíaca, quando foi se avaliar, né, quando foi ver essa causa, a miocardiopatia hipertrófica era responsável por 50% dos casos, e a doença coronariana só 16%. Então, aqui é importante, quando um cara tem miocardiopatia hipertrófica, resolve correr, ele tem um risco importante de morrer, né, e não deveria estar lá correndo. Esse cara tem contraindicação extremamente importante para treinamento esportivo, do ponto de vista de treinamento, de condicionamento de esporte competitivo. Ele pode até fazer atividades leves, flertando com o moderado, com um acompanhamento muito de perto, né, com CDI implantado nele. É o tipo de situação que a gente tem que discutir, tá certo? A coronariopatia não é a maior responsável nessa população especificamente. Outro dado interessante é separar a maratona do triatlon. Triatlon é totalmente diferente. Quando você vai para o triatlon, pessoal, o dado aqui de 100 mil participantes, olha que interessante, nós tivemos um risco de parada cardíaca, 135 eventos para cada 100 mil participantes. Quem é que tinha parada cardíaca, pessoal? O que é interessante? Olha, é maior que a maratona, o risco é 1,74 contra 1,01, então o triatlon traz mais risco do que a maratona, né? As mulheres têm um risco muito menor que o homem tem um risco 3,5 vezes maior do que a mulher de ter uma morte súbita, né? Quando é que eles morrem? Isso eu achei muito legal. No triatlon, a maior parte das mortes é na natação, no começo. Então, olha que interessante, na natação, 67% dos casos. Na corrida, que é a última parte, só 11%. Né? Então, separa. Na maratona, risco de morte é no final da prova. No triatlon, no começo, o que é um baita problema. O cara está nadando no mar, por exemplo, cai morto lá, não dá nem para desfibrilar, né? Então, é uma situação para você pensar. E como profissional de exercício, conhecer esse tipo de coisa é extremamente importante. E quando foram olhar as causas da morte, aí tinha lá a cardiomiopatia hipertrófica e a doença aterosclerótica coronariana. Então, as causas sempre são as mesmas. Faltou investigar. Na cardiomiopatia hipertrófica, pessoal, um eletro e um raio-x já mostrariam isso. Então, daria para excluir o paciente de uma atividade competitiva dessa. Ele morreu porque ninguém investigou direito. E aí chega no ponto alto da nossa aula. Será que exercício em alta intensidade pode machucar o coração? A gente sabe que o treinamento faz várias adaptações no atleta. Aumenta o tamanho das câmeras, né? Melhora a função cardíaca, a complacência, melhora o volume sistólico, ele remodela o sistema elétrico do coração, causa bradicardia sinusal, previne eventos malignos, causa bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que é benigno, né? Quando a frequência fica menor de 60, a gente chama de arritmia sinusal, mas isso não é um problema, né? Esses efeitos de treinamento são todos benignos, não tem problema. O grande lance é,
Se você começa a estudar, você começa a achar que tem muita evidência que no decorrer do tempo, quando o cara treina em alto volume, alta intensidade, isso induz a adaptação do coração que passa a ser lesiva. Aumenta a fibrilação atrial, de AVC, de calcificação da coronária, de fibrose do miocárdio. Então, olha o que se discute agora. Se o cara ele treina, mas começa a treinar em altos volumes e alta intensidade por longos períodos, ele começa a ter adaptações que não são tão benéficas. O que era benéfico a princípio começa a se tornar maligno. E você pega a fibrilação atrial, que é um dado muito importante. O que é interessante? Você pensar nisso aqui, ó. Quando a pessoa é bem sedentária, faz atividades menores de 6 metros no dia a dia, tem risco maior de fibrilação atrial. Qual é o problema da FA? Muito mais AVC isquêmico, evento tromboembólico, porque quando o átrio fibrila, ele não melhora a sístole atrial, sobra sangue, esse sangue coagula, e a partir dali você tem um risco de trombose, de embolia maior. Então o cara é muito sedentário, ele tem um risco maior de FA. Ele começa a treinar, pessoal, vai se condicionando, entre atividades entre 7, 9 a 10 metros, ele começa a diminuir o risco de fibrilação atrial. Então treinamento evita FA. Por outro lado, o que a gente sabe também? Conforme o cara tem FA e começa a fazer exercício, quanto mais ele vai se condicionando, menor risco de FA ele tem. Ele começa a ter menos eventos, menos complicações. Traduzindo isso, é uma discussão muito grande para quem acompanha a cardiologia do exercício. O exercício tem a ver com o aumento da FA? Muita gente acha que sim. E o que a literatura mostra é que quando o paciente tem fibrilação atrial e começa a treinar numa intensidade adequada, você diminui os eventos adversos desse paciente. A carga de sintomas, a severidade da doença diminui. Ninguém começa a se condicionar. Então, para o paciente com fibrilação atrial, o treinamento é muito bem-vindo. Isso é muito desejável. O que é legal você olhar? Olhar para esse gráfico aqui, pessoal, e saber que treinamento em excesso também começa a aumentar o risco. Ser sedentário tem um risco, quando você começa a treinar em excesso, o risco ainda é maior. O que você quer ficar é numa faixa que possa diminuir risco. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Vamos ver quando é que o volume do treinamento pode começar a fazer mal. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que caminha. Ela faz um trote regular, um trote leve, 6 por hora, 6 km por hora, 1 hora por dia, 5 vezes por semana. Como é que eu traduzo isso aqui? 5 metros, que é a atividade que ela faz, por 1 hora, 5 vezes por semana. Se eu fizer essa multiplicação, dá 25 metros hora por semana. Ela está nessa faixa aqui. Essa pessoa que faz um trote, né, em ritmo regular por 1 hora, 5 vezes por semana, ela não aumentou o risco de fibrilação atrial. Aí pega esse que vos fala, por exemplo, eu faço atividade de 10 metros, né, meia hora, 6 vezes por semana. Eu corro 10 km por hora, a 10 km por hora, por meia hora, 6 vezes por semana. 5 km é o que eu faço praticamente todo dia. A minha carga de treinamento fica ao redor de 30 metros hora por semana. Então, o meu treinamento moderado, que teoricamente é cardioprotetor, ele não aumenta o risco de FA. Por outro lado, se começasse a treinar com mais velocidade, com mais tempo, eu poderia começar a ultrapassar a barreira de 55 metros hora por semana. E a partir dali, eu aumentaria meu risco. Então, o treinamento em maior intensidade aumenta o risco de FA. Intensidades que têm vigor, corrida 15 por hora, 1 hora por dia, todo dia, de manhã e de tarde, isso aumenta o risco. Então, a gente tem que saber ponderar em cima disso. Então, para FA, o exercício vigoroso, ele pode causar inflamação, fibrose, ele pode aumentar o tônus vagal em repouso, que a princípio era protetor, mas pode servir de gatilho para evento arrítmico, como eu mostrei mais cedo. Ele pode aumentar o tônus simpático durante o exercício, esse aumento do simpático muito forte está ligado a risco durante a prova, durante o evento de TFA, e quando a gente trabalha com paciente internado que tem fibrilação atrial, a gente sabe que o exercício de fisioterapia, quando é feito com paciente internado, se o cara tem uma FA paroxística, por exemplo, durante o exercício ela pode surgir, então tem que ficar de olho se isso acontece ou não. Tá ligado que hipertrofia, o coração cresce mais, o átrio e o ventrículo aumenta o risco de FA e aumenta o estresse da parede. O outro lado, quando eu começo a ter o treinamento físico, quando eu tenho o aumento do simpático e quando eu termino o treinamento diminui o simpático, essa saída do simpático, a entrada do vago, esse balanço simpato-vagal para os pacientes com FA, eu começo a ter cada vez mais treinamento de maior intensidade, isso diminui os períodos de parasimpático, aumenta a intensidade do simpático, isso acaba sendo um fator estressor por ter o miocárdio e acaba sendo um evento que desencadeia a fibrilação atrial. Então a viagem é FA, tem que tomar cuidado com a intensidade, o vigor e a frequência muito altos podem causar uma arritmia que é extremamente não desejável, porque ela compromete 30% do seu débito cardíaco. A outra coisa que a gente discutiu é a fibrose do miocárdio. O que é a fibrose, pessoal?
fibrose é seu coração remodelando com deposição de colágeno por uma intensidade muito grande de exercício. Isso é induzido pela hipóxia, pela inflamação, pela sobrecarga de pressão, como, por exemplo, treinamento resistido com altas cargas de trabalho por longa duração, como o que acontece com os fisiculturistas. Esses estudos foram para a literatura buscar fibrose do miocárdio. O que eles acharam, pessoal? Primeiro, os primeiros estudos não mostraram risco aumentado, mas começaram a fuçar mais e começaram a achar uma incidência muito maior de fibrose. E fibrose tem a ver com arritmia. O que é uma incidência maior, pessoal? É mais ou menos isso. Ó. Quando começaram a procurar prevalência de hipertrofia maligna com fibrose, 12% em população que treinava numa intensidade maior, contra 1,5% em população que treinava numa intensidade regular. Então, veja, quem treinava numa intensidade adequada tinha 10 vezes menos eventos de fibrose miocárdica do que quem treinava numa intensidade muito grande. Então, a gente está falando da gente, começou a exagerar no exercício, começou a aumentar o risco de FA, o risco de fibrose, o risco de coronariopatia, aterosclerose com exercício, ao invés de se proteger, causando. Por quê, pessoal? Atleta, por exemplo, a gente sabe que altera o metabolismo do cálcio. E em atleta, como se aumenta a pressão da parede, né, você começa a ter estresse na parede do vaso, esse treinamento com uma maior intensidade favorece a deposição de cálcio. Alguns dados, a vitamina D, por exemplo, é menor em atleta, em comparação com indivíduos controle. A gente sabe que quem tem menor nível de vitamina D está ligado a uma calcificação coronariana mais frequente, né? Quem treina, pessoal, o exercício também aumenta o hormônio da paratireoide, que aumenta a concentração do cálcio, aumenta a deposição de cálcio. Então, olha que dado interessante. A coronariopatia pode evoluir com calcificação, e calcificação é marcador de doença crônica de mau prognóstico. Você começa a procurar nos atletas, e tem vários atletas que têm calcificação na coronária. Isso está muito ligado ao treinamento vigoroso. O estresse da parede causando microlesões, alterações de fluxo, que aumenta a pressão da hora do exercício, aumenta o estressariamento. A gente sabe que o treinamento de alta intensidade está ligado com desenvolvimento da aterosclerose. Então, outra discussão, treinar numa intensidade muito alta favorece a deposição de cálcio na coronária, está ligado à evolução da placa aterosclerótica, isso talvez não seja bom. Então, é claro que não, né? Então, quando for comparar a doença aterosclerótica, lá na clínica do Cooper, né, que é o cara que inventou o teste de Cooper, né, veja que interessante, o score de cálcio maior de 100, o que é extremamente alto, é feito numa tomografia, você acha a deposição de cálcio na coronária. Tinha muito mais cálcio em coração de atleta master do que da pessoa que não fazia exercício. Então, você começa a pensar, o cara que treinava em altas intensidades, mais de 3.000 metros, né, por semana, né, fazendo treinamentos de alta intensidade, tinha muito mais cálcio na coronária. Né? É legal você pensar nisso. Quer dizer, o treinamento sendo associado com mais deposição de cálcio e mais degeneração da coronária. O que se mostrou? Esses caras não tinham mais morte súbita. Isso é curioso. Né? Eles não tinham mais morte súbita. A despeito do cálcio na coronária, eles não morriam mais. Mas, olha, é um fator que a gente tem que considerar. Né? Nesse estudo, eles não morriam mais, mas é um fator que nos faz pensar, será que se eu treinar por altas intensidades, altos volumes, né, mais de 1 hora por dia, com uma intensidade acima de 80%, por exemplo, do seu máximo, isso pode aumentar o seu risco de doença cardiovascular. A gente não quer isso. Então, qual que é o resumo disso aqui, pessoal? O risco. Se eu treino aqui, o risco aumentado, começo a me condicionar, tenho o benefício do exercício, quer dizer, diminuir meu risco violentamente. A gente começou a aula falando isso. Quando eu treino, eu tenho efeito protetor. Por outro lado, se eu começo a exagerar no volume de treino e começo a pesar a mão, a partir dali eu começo a aumentar meu risco de novo. Então, isso se discute hoje, nós estamos falando de 2020, os treinamentos de maior intensidade para a população em geral e para a população com história de doença cardiovascular ou com doença genética cardiovascular que ela nem sabe que tenha, sem dúvida se associa a um maior risco. Isso não dá para discutir. Né? Tem algumas questões que se discutem, por exemplo. Será que se eu tomar, por exemplo, um beta-bloqueador e segurar meu coração, isso tem efeito protetor? Não, ninguém mostra isso, não está descrito na literatura. O que se recomenda? Prudência para o programa de exercício. Quem prescreve? Volume, intensidade, frequência, duração. E aí você vai ter que concluir qual a melhor intensidade, frequência e duração. Se eu vou escrever, por exemplo, sobre treinamento em UTI, já tem guias que eu mesmo publiquei recentemente para falar pode, não pode, pode, não pode. Nos quadros mais graves, eu vou acabar falando que pode fazer exercício. E realmente, na maioria das vezes, pode. Não quero falar disso agora, mas eu estou pegando um cara que acabou de infartar, está na UTI, e eu sou um cara que é entusiasta de botar ele para fazer, sabendo o que fazer. Então, quando eu quero mexer com um paciente de maior risco, eu tenho que conhecer as variáveis que estão associadas com esse risco. Então, essa é uma discussão para a gente ter. Paciente de maior risco tem que ser acompanhado por quem saiba um pouco melhor
como fazer as coisas com eles. Tem que saber prescrever o quê? A intensidade correta. Inicialmente, adaptação, abaixo do primeiro limiar. Num segundo momento, na fase de condicionamento, acima do primeiro limiar, né? Eventualmente, você pode trabalhar ele acima do segundo limiar, mas o que eu estou sugerindo hoje? Não trabalhar esse cara frequentemente com intensidades muito altas, que aí você começa a perder o benefício quando você começa a fazer muito esforço. Não que você não possa trabalhar esforço, mas se vou trabalhar esforço, séries mais curtas, né, bem mais curtas, com altas cargas, com especificidade. Você vai trabalhar, por exemplo, treinamento resistido aqui, e deixa o aeróbio trabalhando aqui, que seria teoricamente mais protetor. Você tem que fazer uma adaptação abaixo do primeiro limiar ventilatório, tem que condicionar para ter benefício de imortalidade acima do primeiro e abaixo do segundo limiar. Eventualmente, você pode trabalhar o cara aqui em cima, um pouquinho para ele tolerar o esforço, mas você não pode ter um programa de exercício que flerte toda hora com uma intensidade muito alta, porque na população em geral isso aumenta o risco. Imagina no coronariano, né? Então, se eu começo a fazer exercício extenuante em paciente cardíaco, o negócio começa a preocupar. Você pega esses pacientes coronarianos que começaram a fazer HIIT, treinamento intervalado com doença coronariana associada, doença importante na coronária. Começaram a treinar e comparou quem fazia HIIT com quem fazia moderado. O que eles descobriram? Melhora da circulação colateral igual nos dois. Então, eu melhorei a neovascularização, a perfusão do meu miocárdio com o moderado e com o HIIT. Aí você fala, pô, professor, então o HIIT dá para fazer? Dá, mas você está disposto na tua clínica, na tua academia, colocar um coronariano, né, para fazer um treinamento de alta intensidade, 90%, 95% da frequência máxima, se ele poderia ter o benefício com 70% da frequência máxima, para que colocar o cara no 95% se o benefício é o mesmo, né? Não tem diferença entre esse benefício. Sem dúvida, treinar HIIT ou moderado em relação a quem não treina é muito melhor. Mas se o moderado é igual ao HIIT, para que alta intensidade se você não tem benefício do ponto de vista de perfusão? E você pega um outro aspecto, o VO2 mesmo, consumo de oxigênio, moderado ou HIIT, deu na mesma. Então, para que eu vou fazer uma intensidade maior se eu tenho um melhor condicionamento, eu tenho um condicionamento igual, tenho uma coronária perfundida melhor, né, igual ou melhor, né? Então, para que eu vou estressar o cara nesse nível? E aí você vai mais longe. Você pega no que se tem na literatura, estudo nórdico que trabalhou o Smartex com fração de ejeção reduzida, né, treinamento intervalado de alta intensidade para quem já tem um coração machucado com insuficiência cardíaca. O Smartex, pessoal, pegou 261 pacientes com fração de ejeção menor, 35 pacientes que têm indicação classe 1 para implantar um CDI, que tem risco de morte súbita a qualquer momento, com pelo menos uma classe 2 da NIRA, ou 3, trabalharam HIIT entre 90% e 95% da máxima e moderado 60% a 70%, né? Ou só orientação para fazer em casa. Mas veja que interessante, pegar um cara com uma fração de ejeção reduzida, que tem risco de morte súbita, tem que implantar um CDI e colocar ele a 90% a 95% da máxima. Isso é um absurdo do ponto de vista assistencial. Para laboratório, tudo bem, pode ser feito, mas para assistência não faz sentido nenhum. 12 semanas supervisionado e 40 em casa. Olha o risco desse cara, fração de ejeção baixa, orientado a treinar nessa intensidade. Sorte que o corpo é tão sábio, quando você vê aqui, ó, o moderado trabalhou lá ao redor de 80% da frequência máxima, ou seja, eu queria que ele treinasse entre 60 e 70. Quem você orientou para fazer moderado e foi para casa, ele começou a fazer um pouco acima do que ele devia. Ficou ao redor de 80% da máxima. E quem foi colocado para fazer o HIIT, que era para ficar entre 90% e 95%, você vê que nas sessões eles não conseguiam, eles ficavam abaixo na maioria delas. Quer dizer, o corpo não aguenta fazer alta intensidade. E você vê, então quem fez HIIT fez menos do que devia, quem fez moderado fez um pouquinho a mais. Ele era para ficar aqui, ele ficou aqui em cima. Então você vê que prescrição, sem você acompanhar de perto, o paciente tende a não fazer direito. Então, uma reflexão. Acabou que os pacientes não aderiam ao HIIT como deveriam, né? Essa é uma discussão. Você vê qual é o problema? O cara que fez HIIT, queira ou não, ele trabalhou com uma frequência cardíaca sempre maior, o que aumenta o consumo de oxigênio no miocárdio. Também trabalhou contra cargas muito maiores, o que aumenta mais a pressão sistólica. Então, ele consumia muito mais oxigênio no miocárdio, trabalhando em alta intensidade, com uma fração de ejeção reduzida, com um coração com já um histórico estabelecido de insuficiência cardíaca. E valeu a pena? Você vê o condicionamento físico pelo VO2, por exemplo. Quem foi só orientado a fazer em casa, não mudou nada de VO2. Nem em 12 semanas, nem em 52 semanas. Quem fez moderado, o VO2 subiu de 16 para 17 no moderado até 12 semanas, e quando foi para casa, sem supervisão próxima, caiu de novo. Ou seja, precisa ter o profissional do exercício perto desse cara. E quem fez o HIIT? O VO2 também não melhorou muito mais, e depois de 52 semanas ele não tinha diferença estatística. Ou seja, você vê que treinamento, se você não prescrever direitinho, não evoluir o treino, o benefício não vem tão grande, o VO2 não sobe tanto, e se o VO2 não sobe, você não diminui tanto a mortalidade do paciente. Você vê que quando você bota esse paciente para fazer a distância,
como se orienta na pandemia, normalmente você não tem o efeito benéfico. Agora, HIIT, 95% ou moderado, 60%. Olha o risco cardiovascular, no Smartex mesmo. Você pega as primeiras 12 semanas, quando você compara, você vê a arritmia ventricular, que ameaça a vida, arritmia ventricular, o HIIT teve aqui, um de cada, o moderado também teve quem fez só orientação não teve nada. Então aqui, a princípio, quando estava supervisionado, não deu problema. Mas vai para as semanas 13 a 52 e olha a soma dos problemas, pessoal. Quando você vai ver, da semana 1 a 52, o HIIT, alta intensidade, 39% de eventos adversos. O moderado, 25%. E a pressão de treinamento à distância, sem ninguém supervisionando, 34%. Traduzindo, 39 para 25, o risco foi bem maior em quem trabalhou em alta intensidade do que quem trabalhou moderado. Pode acontecer com todo mundo, os eventos adversos, que não chegam a ser fatais, mas você vê que no HIIT foi pelo menos 50%, quase 50% a mais, olha, mais 50%. Então chama atenção isso aí, né, gente? Não é pouco, não. E aí você pensa em prescrição de treinamento nas fases mais críticas, como, por exemplo, na UTI, esse paper aqui fala sobre isso, só para mostrar o quanto o paciente grave pode fazer exercício. 5 minutos por sessão, 57 rotações por minuto, no ciclo, eles vão treinar assim, fazendo ajuste de resistência para manter um Borg entre 4 e 5 numa escala que vai a 10, então intensidade moderada, desafiando o cara no primeiro dia de pós-operatório. Olha o cara aqui com enxerto de artéria radial, acabou de dissecar a artéria radial do membro superior esquerdo para fazer uma ponte, ele está treinando a UTI com uma intensidade entre 3 e 4 ou 4 e 5, mas ele tem prescrição de exercício, não é atividade física. O benefício estabelecido para esse paciente quando a gente vai para a publicação e acha o resultado. Nesse exemplo, é um exemplo lá do meu grupo, mas você sabe que tem outro. Eu não inventei isso aí, eu tirei quem já tinha feito. Então, mesmo na UTI, não é só fazer, tem que ter uma intensidade adequada. Na adaptação 3 a 4, num segundo momento ele vai para 4 e 5. E esse trabalho, quando eu apresentei no final do ano passado lá no Johns Hopkins, pessoal, o pessoal ficou de cara, porque eles nunca tinham visto isso. Isso eu não estou falando, eu falando isso assim particularmente, mas é mostrar que nem mesmo no Centro-Oeste, em Aparecida de Goiânia, quando você faz uma coisa bem feitinha, você começa a botar periodização, intensidade, duração, mesmo que numa intensidade leve, numa fase pós-operatória, você descreve esse dado e está ligado com validação das suas condutas, né? Isso é importante. Você vê um paciente pós-TAV aqui, que já está na enfermaria, está lá treinando, e olha ali no pique. Num outro hospital aqui de Goiânia, se ele operasse, ele ia ficar 7 dias no leito. No nosso hospital, no segundo pós-operatório, está treinando também, numa intensidade entre 4 e 5, já está na enfermaria, maior volume, né, mais tempo, para que ele possa progredir o exercício. Então, a ideia é medir o volume, a frequência, a duração, para ter benefício. E isso é possível, mesmo no paciente internado, como vocês estão vendo aí. Imagine, então, no ambulatório. Traduzindo, então, pessoal, se você olhar para cá, o final do artigo do Franklin, tudo quanto é coisa é nível 1 de evidência. Pode fazer exercício, não quero falar todos agora, porque não cabe, mas você vê, tudo é nível 1. Você pode fazer exercício e deve fazer exercício, tudo é protetor. Então não tem por que não fazer. A verdade é essa, tem que conhecer o que você vai fazer e se propor. É tudo benéfico, tudo é benigno, tudo faz bem. Você tem que pegar no hospital e progredir o cara. Tem que ter sempre, mesmo que esteja na UTI, sedado, hoje está deitado, amanhã sentou, depois de amanhã sentou na beira-leira, depois sentou na poltrona, e vai sempre progredindo, sempre exercício. A verdade é que todo mundo tem que se mexer, mas não pode se mexer em excesso, senão se aumenta o risco cardiovascular. Beleza? Então a ideia era essa, pessoal, fazer essa discussão com vocês aqui. E agora terminar a reflexão aqui, se alguém quiser fazer alguma consideração, esse é o momento. Então, terminando aqui, deixa eu botar o meu óculos que eu estou ficando velho. Então, vamos lá. Então, deixei os contatos aqui em cima. Legal, dicas aqui. Então, o Renato está falando aqui, uma amiga de 62 anos gosta muito de se exercitar. Se encontra com os níveis glicêmicos pressóricos muito altos. Sabemos que exercícios são essenciais para a nossa circulação e melhor disposição. O senhor, como profissional, que indicaria para os profissionais da cidade que possa manter sua disposição? Ô, Renato, eu ia falar para ela ligar 32179000 e passar no meu consultório, cara, mas a viagem é assim, para ela que tem os fatores de risco, ela tem que olhar essa glicemia, tem que controlar essa pressão, né? O exercício é importante como adjuvante, mas ele não é mágico. Então tem que ver qual é o nível da hipertensão que ela tem, qual é o nível de hiperglicemia, se ela tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, é o tipo de discussão que eu tenho que ter. Ela tem que ser bem avaliada, tem que ser estratificada, porque ela tem doença cardiometabólica sabida, tem descontrole dos fatores de risco, então ela precisa passar pelo médico eventualmente. Não dá para sair treinando essa mulher assim tranquila, não. Né? Anne Júlia, então, paciente com 31 anos, mas tem hipertensão desde 19, e com história de alterações em expressões diárias, mesmo tomando medicação. Dores na nuca, às vezes dor no peito.
Exercícios físicos são bons para o condicionamento. Ele pode ter indicação de realização de exercício como forma leve? Caminhada? Pode sim, Anne. Ele pode fazer uma caminhada, não é uma contraindicação, mas o problema é, se esse cara tem alterações pressóricas, ele não está bem controlado, então ele tem que voltar no cardiologista dele, investigar quais são os fatores que estão causando essa hipertensão, tem que ver o nível da pressão arterial, se é hipertensão estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. Se ele tem uma hipertensão estágio 2, ele tem que otimizar a medicação. Se ele tem uma hipertensão estágio 1, né, ele vai ter que aumentar o nível de exercício dele, mas sem dúvida a pressão dele vai se controlar melhor se ele começar, por exemplo, a fazer uma caminhada. Mas caminhada não muda a vida dele, tem que ter volume e intensidade. Então, para quebrar o gelo, ele pode começar a caminhar sim, mas ele tem que ter orientação para mudar os antihipertensivos e começar a treinar para ajustar essa pressão, que não pode ficar assim. Pressão que oscila, mata, tá bom? Então, agradeço os elogios aí, pessoal, obrigado, né, valeu. Né? Então, aqui, mais uma coisa, uma população geral, a maioria treina em base testados. Você concorda? Concordo, André. A maioria não treina, a verdade é que na população em geral, a maioria não faz exercício. Então, a questão é essa, o certo seria fazer, mas a maioria não faz. Agora, quem faz é orientado pelo cardiologista, pelo médico, a fazer caminhada. E o que não muda desfecho, né? Caminhada é melhor do que nada, mas não muda desfecho quando eu penso em gravidade. O ideal aqui é ter o volume, a prescrição do especialista, né? E tem que se estratificar esse risco para você poder investigar. Aqueles 4 parâmetros que eu mostrei são interessantes para isso, tudo bem, pessoal? Então, o plano era discutir um pouco de cardiologia do exercício com vocês. Esse foi um tema de uma reunião científica que eu fiz aqui no hospital que eu coordeno, né, no INCORE, a coordenação científica, para os cardiologistas. Então, a primeira reunião do ano foi para falar de exercício em população geral e cardiopata, e já tivemos 2 só de exercício. Esse ano é o ano do exercício, né? Então, saber que é possível e a gente tem que saber oferecer nosso serviço e estratificar esse risco legal. Beleza? Então, obrigado aí pelos elogios, galera. Tamo junto, né? Então, qualquer coisa, só testei meus contatos lá em cima, fico à disposição de vocês e foi bom participar, fechar essa jornada. Nós somos a palestra de encerramento, pessoal. Então, vamos bem direitinho, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, é agora. Ou fale ou cale-se para sempre. Agradecer aqui a presença dos colegas, né? O professor Otávio, lá de Catalão, que é fera, está aqui no grupo. Então, bem-vindo aí, Otávio. Né? Outro dia estava numa live, eu vi que você falou lá, cara, não deu nem para te agradecer. É bom ter você aí, que é um cara experiente também. Beleza? Então, gente, fiquem com Deus. Bom final de sábado aí, sexta, né? Bom sábado, bom final de semana. Se protejam. Nos vemos muito em breve, se Deus quiser, presencialmente. Tá bom, galera? Então, fiquem bem. Bye, bye, Brasil. Vamos nessa. Tá na hora da gente dar uma relaxadinha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.